Glória a Deus, boa noite, gente. Boa noite. Então tá bom. Tem gente que ficou com medo, recebeu um alerta da Defesa Civil. Meu Deus, vai cair o céu hoje. Tem uma galera que ficou em casa. Pô, irmão, estou te esperando aqui na live. Ficou em casa, ficou com medo do granizo. Que isso? Glória a Deus. Mas parece que deu uns ventos, algumas coisas na nossa região, né? Vamos orar para que não tenha acontecido nada de grave. Estamos sentindo falta de bastante irmãos. Vai de umas 8 e pouquinho a gente recebeu um alerta da Defesa Civil que ia vir granizo, tempestade, mas já passou, já foi a tempestade, em nome de Jesus. Amém, gente? Que bom que você está aqui nessa noite. Tenho certeza que Deus tem algo para nós ainda. A gente teve que começar o culto meio atrasado hoje por conta dessa tempestade, alguns ajustes também no som, mas no fim deu tudo certo. Amém? No final teremos um pós-culto. Hoje tem até algumas surpresas ali, depois você vai perceber. Vai ser top, tá bom? Semana que vem, acho que vou falar aqui para vocês também. Semana que vem a gente não vai ter a live, mas vai ter a conferência dos homens corajosos. Então os rapazes, os homens do Alive, estaremos todos aqui. A mulherada está de folga, né? E os homens estaremos todos. Mas mês que vem vai ter o Flowers. Aí a mulherada, a galera vai estar tudo aí no Flowers. Então, semana que vem, sexta e sábado, será a conferência. Aí o pastor Lucas, que é o líder dos Homens Corajosos, mandou uma mensagem agora há pouco, falando que os rapazes do Alive, depois que forem lá na bio do Instagram do Homens Corajosos, Mais de Cristo, e se inscreverem hoje, aí eu acho que é para fazer uma postagem também, marcar eles, não sei, vai concorrer a 2 churrascos texano. Vai ter um churrascão também aí texano, tem que pagar, né? Reservado o churrasco. A conferência é gratuita, mas o churrasco daí vai ser fora parte. Mas daí eles vão sortear 2 churrascos para os rapazes se inscreverem hoje. Então se inscreva, eu vou me inscrever também, quem sabe eu ganho esse churrascão. Churrasco texano, vai ser top. Tá bom, gente? Glória a Deus. Vamos à palavra então. Não quero ser objetivo hoje sobre esta palavra, mas nós estamos entrando no mês da família. Então vamos pregar uma série de mensagens durante esse mês e discorrendo talvez algumas, estendendo para o mês também próximo, sobre família, sobre sermos família, o senso da comunidade, como é importante vivermos em família. Até porque o nosso culto, nós temos aqui filhos, pais, né, casais, e todos nós, de alguma forma, vivemos em família. E precisamos viver em família. E eu quero falar sobre uma família hoje aqui. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 37. Gênesis 37. É interessante como toda a Bíblia, toda a palavra, ela discorre para uma única pessoa. Se você for perceber, é tão incrível. Eu quero ver quem esse personagem, essa história bíblica, de quem que ele fala também. Você vai precisar entender aqui sobre de quem que ele está falando, além de falar a história dele, do que aconteceu com ele, que é José, mas de quem que ele está falando também? Para quem que ele aponta? Gênesis 37, verso 3 e o 4. Ora, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e ele lhe fez uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, eles o odiaram e não conseguiram falar com ele pacificamente. Amém? Agora vou ler uma outra passagem, um outro versículo que está em Efésios capítulo 2, verso 19. Efésios 2, 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Amém? Senhor Deus, essa é a tua palavra, fala conosco, Espírito Santo. Tu és o nosso convidado especial sempre, Senhor. Tens liberdade para ministrar os nossos corações, tirar tudo aquilo que não vem de ti, e que a tua palavra venha penetrar a nossa alma, o nosso espírito,
e possa de verdade, Deus, trazer em nós uma divisão de juntas, medulas, como a tua palavra diz, e nos trazer um discernimento, que hoje possamos ter um culto racional a Ti, o entendimento do que estamos ministrando, ao mesmo tempo que possamos ser ministrados por Ti, recebemos o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. O tema que eu vou falar hoje para você é família, o lugar onde pertencemos. Família, o lugar onde pertencemos. Antes de ter uma família, seja curado da sua. Amém? Antes de ter uma família, seja curado da sua. Bom, família é um tema que mexe com todos nós. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo um programa de entrevistas na televisão, e o entrevistador estava falando com uma modelo, e a vida dela era perfeita, irmão. Eu pensei, essa modelo, ela tem filtro para tudo. Filtro para o store, filtro para tudo. Ou seja, parecia uma vida perfeita. Ela era casada com um empresário muito bem sucedido, ela tinha 10 filhos, eu acho. Enfim, eles eram muito bonitos, eles tinham muito dinheiro, eles tinham muita felicidade, é só alegria, minha vida é tão alegre. Aí de repente o entrevistador falou assim para ele: e a sua família, os seus familiares e os seus pais? Meu irmão, do nada, aquela mulher começou a gaguejar, os olhos dela começaram a marejar, ela começou a chorar compulsivamente na entrevista. Eles tiveram que interromper a entrevista para dar uma água para ela, de tanto que ela chorava. Então ela falou assim para o entrevistador: nossa, eu não esperava que você fosse fazer essa pergunta, porque você mexeu nas minhas raízes, na minha essência. Sempre quando temos algo não curado no nosso interior, quando nós tocamos nisso, nós somos afetados por uma dor. A dor vai aparecer. De alguma forma a dor vai aparecer. Quando nós não recebemos uma cura de Deus em alguma área da nossa vida, a dor vai aparecer. Eu quero agradecer aqui também, não posso esquecer, os meus irmãos. Vocês viram agora que os irmãos do parking estão também nos auxiliando numa live. Ah, que bênção, eles estão sempre aqui agora nas sextas-feiras. Meu querido irmão, muito obrigado, você é top. E aí estava uma chuvarada ali, irmãos, eles estavam lá, tudo molhado na chuva, pegando a galera com um guarda-chuva. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por esses queridos. Deus é bom. Estão aqui em todos os cultos, né, servindo. Esses irmãos são maravilhosos. Muito obrigado. Bom, família é um tema que mexe com a gente. Todos nós viemos de algum tipo de família, estruturada, desestruturada, presente, ausente, marcada por amor ou por dor. A verdade é que ninguém sai ileso da sua própria casa. Ou algo bom ou algo ruim, nós somos afetados. Ninguém sai ileso da sua própria casa, essa é a verdade. Bom, como mês da família, nós queremos falar e ter essa construção sobre família. Sermos família, ou seja, família é o lugar onde nós pertencemos. Mas antes de pertencer, eu preciso curar. Eu preciso ser curado também da minha família. Eu li 2 passagens para vocês que falam a respeito de José. José veio de um lar onde havia favoritismo, ciúmes, rejeição, traição. Seus irmãos o traíram. Você conhece a história de José. Ele era o filho da velhice de Jacó. Jacó mandou fazer uma túnica bonita, colorida para José. Ele era preferido. Porém, os irmãos dele o odiavam, detestavam essa preferência do pai, a ponto que não conseguiam falar com ele pacificamente. A palavra fala. A história vai dizer que um dia José estava indo encontrar os seus irmãos. Eles falaram: lá vem aquele que fica falando as besteiras que a gente faz para o nosso pai, né? Ele veio aqui ao X9, lá vem o X9. O que eles fizeram? Jogaram José num buraco. Quando viram que José não havia morrido, venderam José como escravo aos mercadores midianitas, que levaram José para o Egito como escravo. Contaram para o pai que José havia sido morto por feras no meio do deserto. A Bíblia vai falar que a família de José o machucou muito, o feriu muito. Mas Deus usou a dor como uma preparação para não repetir a história, mas para redimir a próxima geração. Aquele que foi machucado, aquele que foi ferido, na verdade ele estava sendo moldado por Deus para ser um agente de transformação e redimir a geração futura. Toda dor que nós passamos tem algum propósito.
A dor, ela tem um propósito nas nossas vidas. Bom, enquanto você não deixar Deus curar a sua história, você corre o risco de repeti-la com outros nomes. Se nós não deixarmos o Senhor curar a nossa vida e a nossa história, essa história pode ser repetida. Porque de verdade, um ferido, ele fere. E um curado, ele cura. Se nós somos curados por Deus, nós somos agentes de cura para a vida de outras pessoas. E nós precisamos aprender a viver em família. Meu brother, a família ela é tão importante na sua formação, ela é tão fundamental na nossa vida que você não tem ideia, a gente não tem noção. Quando eu pego uma cartinha como essa aqui de uma menina de 11 anos, que teve uma família desestruturada e que está num lugar difícil, que hoje entregou a carta para um parente, desejando a morte, querendo tirar sua vida, de 11 anos, porque não tem uma família. A gente percebe como a família afeta a nossa sociedade. Na carta ela diz: eu queria ter nascido morta, porque eu nasci, porque eu estou viva, eu quero tirar minha vida. Não vou citar nomes aqui de quem está na carta, mas a tia, a parente dela, pediu para que eu orasse, e nós vamos orar por essa menina. Nós vamos pedir para que o Senhor toque no coração dessa criança, e que ela seja um dia um testemunho vivo daquilo que Cristo já fez por ela, daquilo que Cristo já fez por ela. Como é importante nós termos e construirmos uma família estruturada. Como falar de família mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa base, com o nosso ser. Como o diabo tem se levantado para destruir as famílias hoje. Como a sua família é atacada hoje. Como a nossa casa é atacada hoje. E quando nós nos posicionamos para falar sobre família, para entender a importância da família, entender o senso de comunidade e sermos família, com certeza receberemos muitos ataques. Mas de uma coisa a gente tem certeza, é propósito de Deus para a nossa vida. Nós sermos posicionados dentro da nossa casa. Amém? José era o preferido do pai, foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, viveu na casa de um servo Potifar no Egito. Lá ele recebeu uma tentação, ele fugiu da tentação, foi difamado e preso. Após ser preso, foi esquecido na prisão. Depois de ser esquecido na prisão, aí ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro do rei, do faraó, onde eles falam: tem um menino lá na prisão que interpreta sonhos. O faraó começa a ter uns sonhos malucos, de vaca gorda, vaca magra, umas coisas meio doidas. E ele vai lá e interpreta e fala: serão anos de guerra, anos de escassez e anos de fartura. Estoca, sobre os anos de fartura, estoca tudo que você pode de trigo, de comida. E quando vier os anos de escassez, você vai ter para vender para o mundo. O faraó falou: nossa, você é sábio, hein? Aí ele falou assim: você precisa de alguém para administrar tudo isso, faraó. Você precisa de alguém, faraó, alguém. Talvez esteja aqui na sua frente, para ser o administrador, faraó, alguém. É você mesmo, José, tu é o cara. E ele se torna exaltado, o governador, o maior depois de faraó. Ele está lá vendendo comida, vendendo para os povos que já estão passando fome, depois que vem um tempo da fartura. Aí quem que vem pedir comida para ele? Você conhece a história. Os seus irmãos que o traíram, que o rejeitaram, que o venderam. José vê os irmãos. Meu irmão, eu imagino a dor que José sentiu quando viu os irmãos. Mas ele poderia de verdade, ele tinha todo o poder para falar para os caras: seus desgramados, vocês me venderam, né? Vingança é um prato que se come cru. Agora vocês vão comer na minha mão. Aí ele faz toda uma manobra lá para botar um objeto dentro da saca de comida deles, para que o irmão mais novo venha também. Eles pensaram que o prendeu o irmão mais novo, então José mostra quem ele era, perdoa os irmãos, e há um grande tempo de redenção sobre a família, sobre Israel, sobre todo o povo. Uma história que poderia ter terminado em desgraça, ele poderia ter aniquilado com todos, mas o Senhor tinha um propósito na vida dele. O que eu acho mais interessante é que o lugar que ele foi enviado como escravo, talvez a gente não entenda. Às vezes a gente está caminhando para alguns lugares que nós não entendemos o propósito, pode parecer ruim para nós, mas aquele pode ser o caminho que o Senhor está nos levando para cumprir o nosso propósito um dia.
Às vezes você não entende o que está acontecendo na sua vida hoje, algumas perdas, algumas dores, alguns momentos difíceis, e por que o Senhor permitiu algumas coisas acontecerem, mas lá na frente nós vamos começar a entender que talvez isso que está acontecendo conosco hoje é uma direção para que a gente cumpra um propósito. Amém? Bom, aqui essa história ela nos remete também a uma sombra do Evangelho sobre Cristo, traído pelos seus irmãos, preso, abandonado, preferido do Pai, mas porém se entregou por muitos, e através da vida dele, a remissão de toda uma nação, de todo um povo, de todos nós. Cristo, José, a história de José aponta para Jesus, aponta para Cristo. Toda a Bíblia, quando nós começamos a observar os personagens bíblicos e as suas histórias, todas elas apontam para o Senhor, apontam para Jesus. Gente, vamos lá. Chamados para pertencer, criados em família, formados para construir. Todos nós fomos gerados para ser criado e formar uma família. O mundo diz que você precisa se encaixar em alguma coisa. Jesus diz que você já tem lugar na família dele, na família do reino. Pastor, o que é pertencer, segundo a Bíblia? Bom, pertencer é mais do que estar em um lugar. É ser parte dele. É ser parte. É quando você não precisa se esforçar para caber em algum lugar. Você já tem um espaço ali. É quando sua presença tem valor e a sua ausência faz falta. Isso é pertencer. Pertencimento é sentir que você é visto, aceito, amado e necessário. Na família, você é visto, você é aceito, você é amado, você é necessário. O que faz muitas vezes uma criança ser um adulto problemático. O que nos faz às vezes hoje, temos carências em tantas áreas da nossa vida, tantos traumas, tantas coisas que nos perseguem hoje na nossa vida adulta, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, naquilo que a gente faz, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes por causa disso, não fomos na nossa família hoje vistos, não nos sentimos aceitos, não nos sentimos amados, e por isso a falta de pertencimento, ela se tornou muito grande. A igreja é um lugar para você pertencer. Hoje nós somos uma família, e hoje aqui, todos que estão aqui, todos nós pertencemos a essa família. Então igreja não é um lugar apenas para você vir sentar, receber uma palavra e ir embora. Não, é um lugar para você viver como comunidade, como família, como irmão sentado à mesa. Sem você saber, o irmão do teu lado está precisando de você. Sem você perceber, talvez o irmão que está ali brincando, rindo, conversando, mostrando que a vida dele está tudo certo, ele está precisando de ajuda. Ele está precisando de um apoio. E nós não percebemos. Isso é ser irmão, isso é ser família, isso é estar sentado à mesa. O mundo diz que você precisa se encaixar. Nós não precisamos nos encaixar no mundo aí fora. A gente precisa de verdade se sentir pertencente e ser parte da família de Deus. Efésios 2,19 que nós lemos é uma carta aos gentios, não aos judeus, aqueles que eram excluídos. Paulo está falando para eles assim: vocês não são mais estrangeiros ou peregrinos, mas vocês são concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Paulo está falando para eles: vocês são membros também da família de Deus. Não são só os judeus, são vocês também. Aqueles que se sentem rejeitados, que não se sentem amados, vocês fazem parte da família de Deus. Então, meu brother, deixa eu te falar uma coisa: é deixar de ser um frequentador para se tornar um filho, um irmão, para se tornar corpo, povo, nação santa. Não é estar em uma igreja, é viver em comunhão com ela. Amém? Por isso que é muito importante, nós falamos muito do GC. Como os GCs são importantes? Que lá nos GCs você se sente parte de uma família, de uma comunidade de irmãos, que toda semana estão se reunindo, estão conversando, estão compartilhando vida, estão ajudando uns aos outros. Essa semana eu vim aqui, eu fui em 2 GCs que estão acontecendo nas salas que nós temos lá. E
Fiquei tão feliz de ver aquela galera ali junta, unida, fazendo parte. Você é pertencente. Você faz parte da nossa família. Faça parte de um GC, meu mano. Vai te fazer muito bem. Amém? Bom, gente, fazer parte. Cristo não te chamou apenas para ser uma plateia. Ele te chamou para ser uma família. Ele te chamou para ser família. Na cruz, Jesus não apenas te salvou, mas Ele te adotou como filho. Bom, todo ser humano precisa de uma família. Deus viu que o homem não era bom que estivesse só, e Ele fez uma companheira. Uma vez eu vi um pastor falando assim: Deus olhou para Adão e falou: Adão, você está muito feliz, a tua felicidade me incomoda, vou colocar uma mulher na tua vida. Que maldade com as mulheres falar isso, né? As mulheres são uma bênção na vida dos homens, é ou não é? Isso, ó, é. Só as mulheres falaram, mas tá, é verdade. Nenhum homem falou. Olha aí, ó, fala, senão eu vou apanhar, meu mano. Minha mulher é uma bênção na minha vida, glória a Deus. Adão estava sozinho, olhando os bichos. A verdade é que Adão não tinha nenhum problema, isso é verdade. Estava ali de boas, tranquilo. Aí de repente Deus falou: peraí que eu vou botar uma mulher no instantinho e ela vai arrumar coisa para te fazer. Tu vai sentar no sofá dizendo assim: não estou fazendo nada. Ela vai arrumar alguma coisa para te fazer. Porque é exatamente nessa hora que a gente senta no sofá, vai ver um pedacinho do jogo, a mulher olha para a gente e fala assim: não está fazendo nada. É ou não é? E aí você arruma, no instantinho ela arruma uma coisa para te fazer. Ali ela gosta muito de decoração, né? Então eu tive que aprender, irmão, a colocar cortina, a trocar uma lâmpada, que nem a lâmpada eu sabia trocar. Aí você casa, você tem que aprender, mano. Você tem que aprender colocar cortina, instalar chuveiro. Qual o homem que sabe instalar chuveiro? Olha só, rapaz do céu, nós temos homens prendados aqui. Instalar um chuveiro, mano. A primeira vez que eu fui instalar um chuveiro, a resistência pegou fogo na minha mão, quase explodiu. Meu Deus do céu, eu não sabia que tinha, não podia ligar com a resistência sem água. Aí quase explodiu a resistência, né? Mas ali ela gosta de decorar bastante a casa, né? Então às vezes eu chego em casa, as coisas estão de um jeito. Aí tem dia que eu chego em casa e olho assim: peraí, tem uma coisa diferente aqui. O sofá já está em outro lugar, ela já mudou os quadros. Não, tem quadro até na cozinha. Ali decora tudo. Não é? Ela sim. Ela gosta de decorar. E quem é cobaia é o homem. Ó, vi só, vi uma força, não é? Eu vi um aí meio. Quem é o cobaia das invenções da mulher? É o homem. E já era assim com a nossa mãe, ou não é? A mãe é uma beleza. Eu vi um videozinho daqui, tem uns caras aqui de Floripa que fazem uns vídeos engraçados, né? Não vou citar o nome, mas aí tem um videozinho que ele na casa da avó: vó, que tem para comer, vó? A avó: ô nego, tem pureza, tem coxinha na geladeira, nego, pega o que tu quiser, nego. A avó bem atenciosa, né? Aí ele chega para a mãe, a mãe já estressada. Que tem para comer, mãe? Aí eu vou dizer o que a mãe falou, mas é engraçado. Pega mal. Mas é assim, irmãos, a família, é tão gostoso a gente ver família, né? Família tem problemas. Família tem dificuldades. Dentro de casa, a gente vai encontrar também os mesmos problemas. O problema é quando nós nos sentimos pertencentes a algo. É horrível você chegar em um lugar e você não se sente parte. Parece que você não é bem-vindo ali. Parece que você está ali por favor e as pessoas não te querem naquele lugar. Ninguém gosta, brother. É horrível. A gente quer sair daquele lugar urgente, onde você é tolerado ao invés de amado, ao invés de recebido. Bom, a família que você nasceu, ela pode ser problemática, ela pode ser uma bênção, ela pode ser o que for. E não foi responsabilidade sua. Você nasceu nela. A gente não escolhe a família que a gente nasceu. Veio no Kinder Ovo, plim, nasci nessa família. Cheia de problema, desestruturada. Outros nasceram em famílias boas, estruturadas. Não é problema nosso. Ou seja, hoje é um problema nosso, né?
Mas não foi uma responsabilidade nossa. Agora, a família que você vai construir é responsabilidade sua, é problema seu, faz parte daquilo que você planta, daquilo que você semeia. Não deixe com que a dor que você recebeu talvez na sua casa seja um motivo para você ferir a família que você está construindo hoje. Então, se sentir pertencente é a primeira coisa para uma pessoa fazer parte de uma família. O que leva uma menina dessa a querer desistir da vida? O que leva? Não se sentir parte, estar num lugar excluída, não se sentir amado. A pessoa fala, por que eu nasci? Qual o meu propósito? Por que eu estou nesse mundo? Não, mas quando você é acolhido, talvez você está aqui nessa noite, você é sozinho, não teve pais presentes, não tem uma família, não teve uma família que você nasceu, mas deixa eu te falar algo ao seu coração nessa noite. A família de Deus, a família que Deus te inseriu, é uma família para te curar, é uma família para ajudar você a ser restaurado de toda dor, de toda orfandade, de todo problema que você teve no seu passado, para que agora você possa construir uma família abençoada. Amém? Eu gostava muito daquele seriado que passava A Grande Família. O meu personagem preferido era Agostinho Carrara. Eu gostava muito daquele personagem, preguiçoso, vadio, não trabalhava. Aí ele falava assim, eu sou meu próprio patrão. Mas é bom, mas também é ruim, porque eu tenho que dar folga para mim, mas daí eu não recebo quando eu dou folga para mim, Mas aí a gente viu, por que aquele seriado ele durou acho que uns 10, 15 anos? Por que ele ficou tanto tempo no ar? Porque as pessoas se identificavam. Elas olhavam aquele seriado e falavam, nossa, parece muito a minha família. Esse aí parece aquele meu primo folgado, aquele tio folgado. Todo mundo tem um primo folgado, um primo problemático. Todo mundo tem na família um drogado que todo mundo tem, que precisa ajudar. Aí a galera quer falar mal, mas quando ele está lá no fundo do poço, você sabe que você tem que ir lá estender a mão e ajudar, não ficar falando mal do irmão, não ficar julgando. Todo mundo tem uma tia fofoqueira, todo mundo tem, ou não é? Ela já sabe das histórias antes de você, nem você sabe ainda o que está acontecendo, ela já sabe. E ela já está fofocando no grupo com as outras tias. Tem aqueles, e pior que são as fofoqueiras cristãs, crente fofoqueira. Ela manda uma mensagem e fala assim, pode me contar o problema que eu queria saber certinho para poder orar? Mas me conta detalhadamente, para a oração ser bem certinha, orar. Ela quer saber da história fofoqueira. Então, todos nós temos problemas, todos nós tivemos famílias desestruturadas, ou estruturadas, ou boas ou ruins, mas o mais importante é não nos sentirmos excluídos. Deus nos chamou para fazer parte de uma família restaurada, uma família que ama, uma família que pertence, uma família que Cristo nos adotou na cruz do Calvário. Essa família é a família de Deus, essa é a família que nos molda, que nos dá senso de pertencimento, de valorização e de propósito. José nasceu numa família problemática, Jesus nasceu numa família problemática. A Bíblia diz que quando Jesus estava iniciando seu ministério, lá nas bodas de Caná, quando ele ele transformou água em vinho, lá no começo, a Bíblia diz assim, nem os seus irmãos acreditavam nele. Os irmãos da casa de Jesus não acreditavam nele. Jesus foi rejeitado dentro de casa também. Então ele teve também uma família com problema. Ou seja, as pessoas são problemas, irmãos. O nosso papel não é assumir a mágoa, nosso papel não é nos ficarmos ofendidos com tudo que nos fala, nosso papel é perdoar, é amar. Amém? A nossa criação precisa aprender que viver em família, em comunidade, entre irmãos, é conviver com problemas, mas ajudar a crescer com isso. Construir a nossa família com a base no Evangelho. Esse é o propósito. Com a base no Evangelho. Desde o Éden, Deus não desenhou o ser humano para o isolamento. A primeira instituição criada por Deus não foi governo, nem igreja, foi uma família. A primeira. Antes de haver pecado, já havia aliança entre pessoas. Já havia uma família. A família não é a invenção da cultura, é o plano original dos céus. Amém? Não vive isolado, vive em família. Seja parte de uma família. Construa sua família.
Talvez você está longe dos seus pais, longe de algumas pessoas que te magoaram e você quer ficar longe, isolado. Não se isole. Ame, respeite. Tem alguns que não dá para conviver tão junto, tão perto. Tem gente que a gente tem que encontrar de vez em quando, mas faz parte, a gente precisa encontrar, né? Algumas coisas levam tempo, é processo também. Algumas coisas talvez que te fizeram, ou que você fez, ou que falou, precisa ser perdoado, e no momento certo você precisa pedir para que o Senhor dê oportunidade para que você encontre essa pessoa, para vocês se acertarem no que precisa ser acertado. Mas o mais importante é não assumir a mágoa, não ficar com rancor nem com ódio no seu coração. O mais importante, não importa o que tenha feito, não deixe com que o rancor e a mágoa entrem no teu coração. Isso é ser família. Bom, por que família então é tão importante, pastor? Porque nela aprendemos a pertencer. Porque nela recebemos identidade. Você é filho, você é pai, você é irmão, você é irmã, você faz parte. Nela descobrimos o propósito de afeto, amor e de limites. A saúde de uma geração começa dentro do seu lar, dentro da sua casa. Eu quero que você se coloque de pé, por favor. Já são 11 horas. Se coloque de pé antes de nós partimos para o final dessa mensagem. Eu fiquei praticamente só na introdução por causa do nosso tempo, mas não posso deixar de trazer essa mensagem hoje, o início dessa mensagem. Não escolhemos onde nascemos, mas somos responsáveis por onde construímos. Somos responsáveis por onde construímos. Josué capítulo 24, verso 15, vai dizer assim, Josué falando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem quem vocês querem servir, seja os deuses dos seus antepassados, seja quem for, mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu já vi muitas pessoas usarem esse versículo como uma forma de, é um versículo que a gente usa como uma palavra profética para a nossa vida. Não, a minha família está longe, está tudo errado, cheio de problema, mas eu estou aqui declarando que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, esse versículo não é sobre um tempo futuro. Essa passagem ela está falando sobre um tempo presente. Josué, ele era exemplo, ele era pai, ele era um homem de Deus, ele era alguém posicionado em Deus. Isso fez com que ele entendesse algo. Quando eles herdaram a terra prometida, muitos estavam herdando e trazendo a cultura de deuses antigos, entre outras coisas. Josué falou: ei, vocês podem escolher quem vocês quiserem. O Senhor nos trouxe, o Senhor cumpriu a promessa sobre nós. Vocês escolhem quem vocês querem servir, mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Isso precisa ser a gente. Nós precisamos ser posicionados e declarar: eu e minha casa nós serviremos ao Senhor, porque eu sirvo já ao Senhor. Eu amo o Senhor. Eu sou alguém posicionado dentro da minha casa. Eu sou alguém que assumiu a postura de um servo de Deus. Eu sou alguém que entende o propósito do meu lar. Minha esposa, meu filho, o que vai ser construído daqui para frente. Nós não vamos, nos acovardar. Nós vamos assumir uma postura. Eu e minha casa serviremos. O inimigo pode estar tentando destruir muitas famílias aí fora. Ele pode estar tentando destruir a nossa família. Pode não, ele está tentando. A questão é, aqui não, brother. Brother não, né? Dá para chamar de brother. Aqui não. Na minha casa não. Minha casa é abençoada por Deus. Amém? Meu casamento é abençoado por Deus. A minha igreja é uma família, uma comunidade. Nós temos problema entre os irmãos? Temos. Porque nós somos pessoas. Vamos ter problema? Vamos ter outros problemas também. Faz parte. Alguns irmãos continuam, mas o que é mais importante é a gente se perdoar e se amar e se ajudar acima de tudo. A palavra fala para a gente ser suporte um para os outros. Suporte. Ser suporte não é você dizer assim: meu Deus, tem que suportar aquele irmão chato, insuportável. Não é isso. É você ser suporte para ele. Você ser suporte para ele. Pertencer. Família é lugar de perdoar. Se não houver perdão, não há renovação, não há restauração de Deus. Se nós não decidirmos perdoar, nós não seremos restaurados pelo Senhor. Bom,
O lar que você pode ter sido ferido é o lar que pode curar muitas outras pessoas. Família não é apenas origem, família é destino. Não repita o padrão que tentou te quebrar. Construa um padrão que cura. Tim Keller vai dizer assim: a família humana é imperfeita e quebrada, mas Deus a usa para formar corações eternos. Nós aprendemos a lidar com todo medo, toda rejeição e pertencer em comunidade. Eu quero que você feche seus olhos por um minuto. Nós queremos orar pelas famílias nessa noite. Eu quero pedir, talvez você hoje está em família, ou talvez você está sozinho, mas eu quero que você fique perto de alguém, porque essa pessoa é a sua família em Cristo Jesus. Se você está com seu familiar, fica perto dele aí. Se você não está, fique com outros irmãos. Eu gostaria que ninguém ficasse sozinho. Nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos praticar o que é ser família. O que é ser família. Abençoar o irmão do lado. Declarar sobre a vida dele. Isso. Todos vocês, ninguém fique sozinho. Este domingo é dia das mães, né? Nós queremos também depois orar por todas as mães. Mas agora a gente quer orar pelas famílias aqui representadas. Amém, Jesus. Pai, nós queremos orar pelas famílias, Senhor. Existem muitas famílias aqui representadas, Pai. E sabemos que a base, o ministério principal é a nossa família, é a nossa casa. O Senhor faz com que o órfão viva em família. Nos ajuda a nos sentir pertencentes, Pai. Nós pertencemos a algo. Somos valorizados. Não precisamos nos encaixar, temos um espaço lá já nosso. Nós já temos um lugar na mesa reservado. Abençoe as famílias aqui essa noite, Deus. Talvez essas famílias estão machucadas, estão feridas por pessoas que feriram, por situações do passado que tentaram, Deus, desconstruir a identidade. Mas nós aprendemos que o Senhor lá naquela cruz, Pai, o Senhor Jesus lá naquela cruz nos redimiu e nos adotou. O Senhor não apenas nos salvou, mas o Senhor nos chamou a fazer parte de uma família que ama, uma família que nos faz pertencer, uma família que nos cura, Pai. Nós somos curados, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Cura a nossa casa, cura a nossa família, Pai. Nos ajuda a pertencer, Pai. Nos ajuda a fazer parte. Traz o perdão aos corações. Talvez existem pessoas aqui que estão com mágoa nos corações, com um machucado nos corações. Traz o perdão, Pai. Traz a restauração sobre as famílias, Deus. Eu quero orar por essa menina, Pai, que entregou essa carta hoje, Senhor. Toca no coração dessa criança. Mostra para ela que ela é importante. Não deixe o inimigo colocar pensamentos suicidas, de morte, ou que ela não é amada. Não, o Senhor já a amou primeiro. Ela é importante para o Senhor. Tira do coração dela, Pai, toda a rejeição, todo o abandono. Tira do coração dela, Pai. Nós abençoamos as famílias, Deus. Abençoamos os nossos pais, que talvez não estão aqui nessa noite. Abençoamos os filhos, os irmãos. Abençoamos a tua igreja, Pai, como família do reino, como família espiritual. Uma família que nos traz a um lugar de comunhão, de pertencimento, de amor, de unidade. Nós fazemos parte e somos bem recebidos. Nós não estamos aqui porque somos tolerados. Nós estamos aqui porque fomos recebidos. Você é alguém muito amado por Deus.
E você está aqui não porque o Senhor não tinha ninguém, ou que tolera você, ou rejeita você. Não, não. Ele te adotou como filho. E você é alguém amado por Deus, que faz parte da família de Deus, que pertence ao reino de Deus. Pai, em nome de Jesus. Jesus, amém. Hoje, uma das coisas que eu mais agradeço a Deus é a família que Ele me deu. Deus me deu uma família terrena, minha esposa, meu filho, porque nós temos, quando você é solteiro, você ainda mora com seus pais, ou você ainda depende dos seus pais, eles são sua família. Mas quando você casa e começa a construir sua família, se tornam familiares, e agora você começa a construir a sua família. Sempre vamos honrar, respeitar, e sempre vão fazer parte da nossa família, mas estamos construindo a nossa. Eu fui criado sem o pai e uma mãe presente. Isso trouxe muitos danos na minha formação, na minha criação. E uma das coisas que mais me doía, me machucava, é ir à casa de amigos, de colegas e não ver, e ver lá uma família e não ver isso na minha casa, não encontrar uma família bem estruturada. Eu achava muito legal aquelas propagandas que passavam na televisão na época do Cheetos. Você não vai lembrar, mas sabe o que é Cheetos? Na verdade, é o Chips, aquele salgadinho. Tinha uma propaganda do Cheetos, que o menino acordava pela manhã, a mãe estava preparando o café, aí ele pegava a mochila da escola, colocava um Cheetos dentro, e o pai levava ele para a escola. Era uma propaganda assim tão simples, mas aquela propaganda me doía, porque é como se eu me visse, é o que eu queria viver, ter uma família, fazer parte. Eu não deixei com que a minha dor fosse um motivo para eu internalizar aquilo e ser alguém machucado. O Senhor me deu uma família espiritual. A partir do momento que eu recebi ao Senhor Jesus e que eu comecei a viver para Cristo, eu recebi uma família espiritual. Irmãos que me acolheram, irmãos que me ajudaram, irmãos que já erraram comigo, mas que o Senhor me ensinou a perdoá-los. Mas aquela família espiritual, ela foi tão importante para mim e tem sido tão importante para mim até hoje. Hoje eu tenho uma família espiritual. Irmãos, às vezes a gente passa mais tempo com alguns irmãos espirituais do que com próprios familiares. Fazemos tantas coisas juntos, nos ajudamos. Ontem eu fui com um irmão aqui da nossa igreja, visitar um centro de recuperação, em que nós vamos dar um apoio. Tinha 40 internos lá. Alguns que estavam morando na rua, às margens da sociedade, nas drogas, que estavam lá. E lá tinha um pai com um menino, com um filho. O menino tinha 9 anos. Ele estava sendo maltratado, parece por um familiar, e trouxeram o menino para morar com o pai ali na clínica, naquele centro de recuperação, né? E o menino se tornou o mascote do pessoal, o xodó.
Mas quando eu cheguei lá e falei que eu ia fazer um culto lá, que nós íamos visitá-lo, eles ficaram tão felizes, eles se sentiram valorizados, porque é isso que os irmãos fazem, os irmãos abençoam. E alguém que foi curado pelo Senhor, que fez, o Senhor inseriu ele numa família, agora ele é alguém que quer o quê? Curar os outros através de Cristo, da vida dele, abençoar as outras famílias, entender que nós temos um propósito. A família de Deus, ela me dá um senso de propósito. Primeiro eu sou curado, então eu pertenço, e quando eu pertenço, eu entendo que o Senhor me chamou para algo, para restaurar outras famílias também, para sermos parte. Que o Senhor cure a tua casa, que o Senhor abençoe a tua casa, que a tua casa seja um lugar de perdão, de renovação, que a tua casa seja um lugar de amor acima de tudo. Essa pessoa que está junto com você não é a pessoa mais perfeita do mundo, mas o Senhor colocou ela na sua vida para vocês se amarem, se respeitarem. O amor está acima dessas coisas. Não seja alguém amargurado, não seja alguém que carrega ódio dos irmãos, não seja. Seja alguém que ame e que perdoe. Então o Senhor vai começar a te usar para abençoar outras famílias. Hoje eu posso fazer isso. Hoje eu posso ser alguém que construo na minha casa, no meu filho, com a minha esposa, aquilo que eu não tive. Então eu vivo com os irmãos hoje em comunidade, em igreja, aquilo que eu recebi também da igreja. Amém? Talvez nessa noite você precisa receber a Cristo na sua vida e fazer parte dessa família. Antes nós vamos orar pelas mães também, mas eu quero orar por isso nessa noite, por você. Mais um minutinho, feche os seus olhos. E todos vocês vão repetir essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, Jesus. Eu quero receber o teu Espírito Santo. Eu quero fazer parte da tua família. Amém. Se tem alguém nessa noite que convidou o Senhor Jesus para entrar no seu coração, para ser seu Senhor e Salvador, apenas faça um sinal com a sua mão. Daqui mesmo eu quero orar por você. Se nós temos alguém, daqui mesmo eu quero orar por sua vida. Amém, Jesus. Temos alguém essa noite? Em nome de Jesus. Pai, eu oro por aqueles que te recebem como Senhor e Salvador das suas vidas. Cura a vida deles, Pai. Escreve o nome dos teus filhos no livro da vida. Vem sobre eles, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar pelas mamães. Você que é mãe, você pode vir aqui na frente. Nós queremos entregar uma lembrança, um presente